Olá, muito bem-vindo aqui à nossa introdução à inteligência artificial mais machine learning para executivos. Hoje em dia, o assunto inteligência artificial ele está muito em voga, muita gente falando sobre esse assunto, e o ChatGPT quase que vira sinônimo disso. Mas hoje a ideia aqui é falar um pouquinho para você que é executivo, então você é CIO, CTO, CEO, fundador de uma startup, enfim, você está ali à frente de um negócio, à frente de uma BU, e quer saber um pouquinho mais no detalhe. Então, não ficar na questão rasa de ferramentas, ChatGPT e assim por diante. Então, a ideia é falar um pouquinho de como funciona ou por debaixo dos panos ali a parte de motor, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, eu compartilhar material com vocês. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou o Polis,
A empresa aqui que eu represento é a Tegra. A Tegra é uma empresa com foco em desenvolvimento de software, em especial para projetos de alta performance, projetos de alta complexidade. E a gente está com essa frente de inteligência artificial com machine learning com bastante força aqui, né, especialmente nesse ano aqui com, a, com o nascimento do ChatGPT. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui são as nomenclaturas, né? Machine Learning, o que é Machine Learning e o que é possível fazer com ela. Então, Machine Learning, ou só ML, é um campo da inteligência artificial. Então, se você olhar assim, a inteligência artificial é tudo aquilo que envolve técnicas em que a máquina imita o humano. Tudo que a máquina imita o humano, em termos de comportamento, é uma inteligência artificial. A machine learning é um subset, ou seja, dentro da inteligência artificial, dos grupos é o machine learning. O que é o machine learning? É através de métodos de estatística, a máquina aprender de como ela melhora aquilo que ela é programada para, o que ela se propõe a fazer. Mas não de forma programada. Eu não vou lá e coloco instruções fixas. Eu coloco informações, dados, e a partir dos dados ela aprende e vai melhorando cada vez mais. E o Deep Learning, que é um subset, ou seja, debaixo do Machine Learning, o Deep Learning é como esse aprendizado é feito. A gente vai entrar no detalhe um pouquinho mais, mas basicamente isso, inteligência artificial, tudo que imita o comportamento humano, Machine Learning é como a máquina lá melhora o que ela se propõe a fazer usando os próprios dados, e o Deep Learning é como isso acontece. Os dados, como é que eles entram, como que eles são processados e como que isso faz com que a inteligência artificial seja aprimorada. Então, machine learning é exatamente isso. É legal essa, a gente ter essa visão, porque depois a gente vai ver que tem outras coisas aqui debaixo da inteligência artificial que não são machine learning, também tem outras coisas que estão debaixo da machine learning que não são deep learning. Então a gente vai aprender um pouquinho disso daí. O grande conceito por detrás de tudo isso é o ciclo virtuoso da inteligência artificial. Se a gente analisar por que está ganhando tanta notoriedade a questão da inteligência artificial, tem a ver com uma experiência melhor. Mas como que é o ciclo, né? Normalmente começa pelo fato de eu ter um produto melhor. Eu coloquei lá à disposição do usuário um produto melhor, e isso faz com que o usuário ele comece a chamar outros usuários, e esses outros usuários, os dados que eles provêm para o sistema, gerem mais conhecimento, mais melhorias, melhor performance, que fecha o ciclo trazendo um produto melhor. Então, vamos dar exemplos mais práticos. Então, quando eu estou no Netflix e eu estou lá fazendo uma busca de filmes e aparecem filmes que são muito próximos do meu gosto, do meu humor, do dia da semana, é muito mais prazeroso utilizar o Netflix para escolher filmes do que outras plataformas. Quando eu estou na Amazon e eu estou navegando para fazer uma compra e eles sugerem para mim produtos que realmente eu gostaria, nem sabia, mas que eu gostaria de conhecer por conta dos meus hábitos anteriores, ou seja, por conta dos dados que eu mesmo gerei ou de pessoas como similares a mim geraram, isso faz com que o produto seja melhor e mais pessoas passam a utilizar. Esse é o ciclo virtuoso da inteligência artificial. Agora é importante ter a clareza, especialmente para quem está no C-Level, né, que é nível mais estratégico, do que é possível e do que não é possível fazer com a inteligência artificial, né? Esse curso aqui que a gente está falando é o primeiro módulo de um curso muito aprofundado de Stanford, né, na Califórnia. E aí, esse é um ponto de partida. Se você não tem a clareza do que você consegue fazer, o que você não consegue fazer com a inteligência artificial, é a impressão que dá que ela resolve tudo, né? E longe disso. Então, a inteligência artificial, não dá para esperar que ela resolva tudo, né? Hoje, o que a gente consegue fazer são coisas muito específicas. Para você conseguir colocar inteligência artificial dentro do seu negócio, dá a impressão que é assim, eu vou lá, contrato 3 programadores e faço com que eles encontrem formas de melhorar meu negócio. Então, também esse é outro mito, porque se eu não tiver gente de negócio que conheça do meu negócio, para que traga os inputs para que um time de desenvolvimento, seja ele interno ou não, para desenvolver, eu vou estar só gastando dinheiro sem ter o alinhamento, a direção de onde colocar essa energia desse time, desse projeto. Também outra coisa importante é quando eu vou fazer um projeto de inteligência artificial, no momento atual, achar que ele já vai sair funcionando da primeira vez. Então, a forma correta de fazer é importante planejar a inteligência artificial
para que seja um processo cíclico, interativo, contínuo, em que você vai sempre colocando desafios, né, hipóteses, desafios e tentando alcançá-los, superá-los. Aí esse processo incremental é que vai gerar essa mentalidade da inteligência artificial. Também outro ponto, outro mito, né, que se acontece é a questão do achar que o processo vai ser como era antigamente. Você planeja, faz lá as etapas de forma, né, faseada, e aí você achar que durante o caminho você não vai ter que alterar o foco. Na verdade, o que, que é a verdade é que a equipe da inteligência artificial ela tem que colocar alguns marcos, né, algumas conquistas, alguns indicadores, mas não é no modelo tradicional que a gente está acostumado com o projeto normal, que a gente já conhece todos os cenários possíveis de acontecer. E por fim, o mito é que achar que um engenheiro de IA é um cara superstar e que vai resolver qualquer problema, quando na verdade é um processo construtivo em equipe. Então, a equipe que você vai trabalhar com isso pode ser, inclusive, e deve ser, a equipe que você já tem, porque aí você vai mudando a mentalidade da sua empresa. Você traz a mentalidade da inteligência artificial aplicada para o seu negócio, usando o seu próprio time. Aqui tem um passo a passo, que a gente chama de playbook, de como você aplicar a inteligência artificial dentro da sua empresa. Então, você que está à frente dos negócios, se você fosse analisar, basicamente são 5 grandes passos que você vai ter que colocar. O primeiro é criar os primeiros projetos pilotos. E, de preferência, esses projetos tem que ser projetos curtos, de 3 a 6 meses, no máximo um ano, mas que são projetos que você vai lá, é, a chance de dar certo é muito grande. São projetos fáceis. Por quê? Porque qualquer melhoria que você faz, mas você usou como base a inteligência artificial, você vai criando um arcabouço daquilo que é importante, necessário para você conseguir aplicar isso na prática, que tem a ver com o quê? Os dados, a forma de coletar os dados, as hipóteses, a forma de fazer a coleta das hipóteses e a validação delas. Então, para isso, você vai começar a criar uma equipe de inteligência artificial. E essa equipe, quando a gente fala de criar equipe, ela pode ser dentro de casa, ela também pode ser fora, ou ela pode ser um modelo híbrido, né, onde você tem alguém dentro de casa puxando, capitaneando, mas você pega o conhecimento específico com o time que vem de fora, que já tem a aplicação prática. Bom, uma vez que você já elegeu o projeto piloto, no máximo 2, já criou ali a ideia de equipe para isso, você precisa levar essa mensagem da inteligência artificial aplicada para o negócio para todos os níveis, né? Da mesma forma que você está fazendo esse entendimento do que é inteligência artificial, como eu aplico na minha empresa. Então, um treinamentinho de até 4 horas, ou vários treinamentozinhos focado no nível estratégico ali. Então, o que a IA pode fazer pelo negócio, como criar uma estratégia de inteligência artificial, como que eu aloco os recursos, como são as pessoas nisso. Então, é muito importante. Já para o nível abaixo, que são os líderes, né, os coordenadores, os gerentes, é importante ir um pouquinho mais a fundo. Então, significa como que faz a diligência, né, desse projeto para ver se está indo corretamente, como que eu dedico o orçamento para isso e como que eu monitoro esse progresso aplicado ao negócio. E, por fim, se eu for efetivamente chegar na camada de execução, aí eu tenho que formar engenheiros mesmo ali, pessoas que realmente colocam em código, em automações. Essa estratégia que ela vai ser, pode ver que a desenvolva uma estratégia de IA está em quarta opção. Por quê? Porque você já passou por projetos, já criou a ideia, já disseminou, comunicou a mensagem, aí sim que você vai pensar no que é uma estratégia de IA, por quê? Não é o tipo de coisa que você consegue planejar previamente, porque você tem que começar a ter na prática elementos para dizer o que dá, o que não dá para fazer dentro do meu negócio com inteligência artificial. Então, na prática, tem muito a ver com os dados que você já conseguiu coletar com o seu projeto piloto. E aí você viu como que isso incrementa a experiência do seu projeto, do seu produto, do seu negócio. Por fim, uma vez que você começar a ter sucesso com isso, a comunicação interna e externa, ou seja, levar para as pessoas, entenda investidores, clientes, talentos, como que a IA ela tem ajudado, melhorado o negócio, os processos, os setores. Só para a gente ter um pouquinho mais de clareza, as aplicações práticas do que dá para fazer com a inteligência artificial, aqui a gente divide em áreas, tá? Então, ó, eu tenho a área visão computacional, a área que a gente chama de processamento de linguagem natural, análise de discurso, robótica e machine learning em geral.
que eu vou dar exemplos práticos aqui. Na visão computacional, por exemplo, você pode ter aplicações de classificação de imagens ou reconhecimento de objetos. Então, imagine numa indústria, quando passa uma peça com defeito, automaticamente ele identifica, classifica o produto e também identifica se tem algum tipo de problema de qualidade. Já seria uma aplicação prática. Outro cenário interessante, quando eu falo de reconhecimento e até segmentar as imagens, né? Hoje já existem diagnósticos pré-prontos de radiografia de ossos. Por quê? A partir desse conhecimento prévio de várias outras imagens anteriores, a chance dele ser muito mais assertivo aumenta exponencialmente conforme os dados que a gente tem para alimentar. E também, quando a gente tem aquela imagem de câmera, e eu tenho, assim, os objetos, as pessoas, os carros, eles estão, assim, circulados com um quadradinho vermelho, que vai seguindo ali o objeto. Então, especialmente para utilização na direção automática, né? Tipo os carros da Tesla da vida lá. Então, quando ele conseguir classificar e reconhecer esse objeto e rastrear esse objeto na tela, gera muitos impactos possíveis dentro do negócio, por exemplo, os carros que são de direção automática. Já na parte de processamento de linguagem natural, hoje, quando a seleção de e-mails, que diz se o e-mail é spam ou não spam, são dados que são continuamente alimentados e cada vez mais apurados em termos de classificação. No lado, por exemplo, de pegar os reviews, os comentários das pessoas, eleger ali o sentimento que a pessoa teve a partir dos comentários. Então, por exemplo, você pega você dá a classificação de estrelinhas, ela pode ser automatizada a partir dos elementos, as palavras-chave que foi identificada dentro do comentário ali do restaurante, do hotel e assim por diante. Na parte de análise de discurso, tem a ver muito com a questão de reconhecimento de fala, especialmente para assistentes virtuais, né, Alexa da vida, Google Home. Então você fala lá, por exemplo, Hello Google, ele vai lá e responde você, né? Então, esse entendimento das diferentes formas de falar, dos fonemas, dos sons, dos idiomas, né? Na parte de robótica, existem várias aplicações práticas. Então, por exemplo, quando você pega lá aquelas esteiras de separação de produtos e ele faz o direcionamento dos produtos a serem carregados em cada caminhão, não de forma pré-determinada, mas sim escolhendo a melhor rota, porque ele sabe, através de dados anteriores, e isso é continuamente alterado conforme os dados que são alimentados, aonde que é a melhor forma de despachar esse pacote. E outras também explicações práticas ali, que é através de imagens, através de áudios. É muito comum hoje, por exemplo, você pegar, você falou perto do seu celular uma palavra, dali a pouco começa a aparecer na sua rede social anúncios daquele produto, daquela palavra que você tinha dito. A inteligência artificial, lembra que ela, o subset dela, ou seja, a inteligência artificial ela tem o aprendizado de máquina como forma. Só que dentro dessa parte de aprendizado de máquina, existem formas de fazer isso. Então, as técnicas utilizadas para esse aprendizado são aprendizado não supervisionado. O que significa? Eu pego um monte de dados e eu começo a tentar encontrar coisas interessantes sobre eles. Por exemplo, quando identifica que quando se coloca a, a, aqui é um caso interessante, dentro de supermercados, você tem aquelas ilhas de resfriados, né? E em cima, se você coloca assim, cremes que acompanham a carne, que acompanham o resfriado ali, ele tem uma venda maior. Então ele identifica, quando eu coloco esses produtos próximos um do outro, eu incremento vendas. É informação que não estava pré-determinada, então descobriu-se através desses cruzamentos. Outra forma a técnica de aprendizagem é através do agrupamento. Então, por exemplo, quando eu pego o agrupamento, eu pego informações e falo, olha, eu vou fazer uma análise aqui de bebidas quentes. Eu agrupo isso por marca, por categoria, por fornecedor, e ele vai trazendo para mim formas de melhorar os meus desempenhos a partir dos agrupamentos que eu tenho. Transferência de aprendizagem. Esse é uma forma interessante, porque, por exemplo, imagine que eu vou treinar uma machine learning, né, um algoritmo, para ele dirigir sozinho, que é o caso, por exemplo, dos carros autônomos. Só que no processo de aprendizagem,
quando ele pega lá a câmera e detecta outro carro na frente, ele já sabe que o carro tem determinadas dimensões, altura, velocidade. Mas imagine que ele não detecte, por exemplo, que no lugar que ele está lá, aqueles carrinhos de golfe, porque tem uma largura menor, por exemplo. Então você pega e fala assim, olha, tudo que você aprendeu com carros, não carros golfe, você aplica aqui e ajusta também para a questão da largura ser menor, se é um carrinho de golfe. Então ele empresta, ou seja, ele transfere esse aprendizado prévio de todos os dados que ele gerou e acrescenta mais um elemento para melhorar o aprendizado dessa machine learning. Aprendizagem por reforço, então é aquilo normalmente que conforme ele está fazendo corretamente o movimento, como esperado, você dá um valor positivo para o robô. E se estiver fazendo de forma errada, ele dá um sinal negativo. Isso é usado, por exemplo, para helicóptero autônomo. Então, o helicóptero autônomo ele está lá tentando voar. Esse é um experimento legal lá em Stanford. Então, ele está sendo pilotado sozinho. E aí, toda vez que ele está conseguindo se manter equilibrado na velocidade correta e num grau de inclinação paralelo ao solo, ele dá um sinal positivo. Se porventura bate um vento e ele inclina, dá um sinal negativo e ele tenta voltar para essa posição. E aí, nos exemplos que eles fazem ali, ajustando esse aprendizado de máquina, o helicóptero está voando de cabeça para baixo, ou seja, as hélices estão virando enquanto que o corpo do helicóptero está para cima. Assim. Uma outra técnica de inteligência artificial através dos GANs, né, que a gente usa bastante. Então, por exemplo, é, quando você pensa em criar imagens, você fala assim, ó, cria uma imagem para mim que tem o fundo de um campo, um astronauta e um cavalo, e ele cria essa imagem para você. Está por trás da máquina, está atrás do processo, a técnica de GAN que faz esses cruzamentos de informações. E por fim, gráfico de conhecimento, que, por exemplo, quando você faz uma busca, por exemplo, por Pedro Álvares Cabral no Google, e aparecem várias imagens, caravelas, de índios, de Portugal, porque ele pegou essa informação principal e viu tudo outras coisas que estão relacionadas a, ao termo pesquisado ali. Então, essa técnica de gráfico de conhecimento é uma outra forma de aprendizagem. Na prática, como o que é o machine learning, se for analisar friamente? Machine learning eu tenho um conjunto de dados de entrada, eu faço uma série de operações matemáticas que vai me levando para uma saída esperada. Então, imagine, só para exemplo aqui, ó, eu pego uma massa de dados de 1.000 casas vendidas, ok? E eu cruzo as informações assim, ó, qual que é o metro quadrado da casa, quantos metros quadrados a casa tem, o preço que foi vendido, a localização dentro da cidade. Essas três informações aqui. E aí, eu chego e falo assim, olha, olhando aqui por histórico, e eu tenho lá uma casa, por exemplo, de 200 metros quadrados, e olhando outras de referência que foram vendidas a 500 mil reais, numa média. E aí, só que, numa média, porque 500 mil reais quando é num bairro mais nobre, e 350 que é num bairro mais afastado do centro, por exemplo. Então ele cruza essas informações, ele pega assim, olha, dado uma casa de 500 metros quadrados, num bairro que não está nem na ponta muito distante, mas também não está muito próximo do centro, ou seja, uma região intermediária, qual o melhor preço a ser cobrado, a maior chance de venda desse produto. E aí ele vai fazer esses testes e falar, olha, nesse produto aqui, a casa, que o preço do metro quadrado que tem mais chance de vender é 380 mil. Então ele pega isso e ele vai, conforme você vai colocando mais dados anteriores, melhor é a chance dele acertar ou dele aumentar a probabilidade. Tanto que não é uma resposta certeira, o grau de probabilidade aumenta, tá em percentual, né? Para fazer isso, a gente usa uma série de soluções integradas. Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usa é o Jupyter. O Jupyter, ele é como se fosse um bloco de notas em que eu consigo carregar dados, colocar algumas expressões e ele traz para mim o resultado aplicando machine learning. O objetivo aqui é justamente a gente passar de uma forma bem superficial na aplicação, como que eu utilizo, como que eu implanto isso no meu negócio, mas principalmente despertar essa vontade de aprofundar o conhecimento. Então, vou deixar fontes aqui são todos cursos gratuitos, muito bons por sinal, dentro do site da Deep Learning, da AI, um professor lá chamado Andrew Lee,
ele tem um conhecimento bem aprofundado, né? Ele que tem cadeira ali no Google, no Baidu. Em Stanford, o curso de executivos tem o módulo de inteligência artificial, e no Coursera você tem lá machine learning, como que você aprofunda o conhecimento sobre machine learning. Então, espero muito que você tenha gostado aí do conteúdo. É bem, é bem para você que no nível estratégico, olhar para a inteligência artificial com um olhar muito mais de como eu aplico ele no dia a dia aqui da minha empresa. Muitas vezes, detectando o que é possível fazer e também saber o passo a passo ali em termos de tempo, investimento e como que eu faço para envolver as pessoas para colocar esse conhecimento dentro do negócio. Beleza? E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Tegra, entra no site, está aqui aparecendo aqui na parte de baixo, www.tegra.com.br. A gente tem projetos aí com vários segmentos de negócio e para trabalhar com inteligência artificial aplicada ao seu negócio vai ser um grande prazer. Fechou? Espero que tenha gostado. Se puder compartilhar, curtir, vai ser muito bem-vindo.